Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Se esse tipo de conduta, se esse tipo de comportamento fosse regra, que tipo de prejuízo no passado o Brasil poderia dizer hoje que temos? Que tipo de conquista a ciência e a tecnologia brasileiras conseguiram, graças a algum momento em que houve a devida prioridade, ou se não, pelo menos, alguma prioridade? Que tipo de conquista que nós tivemos e não teríamos se esse tipo de prática fosse a mesma coisa no passado? Olha, tem muitos exemplos. Claramente, por exemplo, na própria área da agricultura, né? O Brasil ocupou, de certa maneira, o Cerrado, tem uma grande produção hoje, e uma das iniciativas mais importantes foi exatamente a Embrapa, as universidades públicas, que investigaram como utilizar o Cerrado para plantação. A agricultura tropical brasileira cresceu muito, é responsável por uma boa fatia da nossa balança comercial, e eu lhe dou um exemplo mais pontual, né? O trabalho da professora Joana Doberainer, que era apoiado pela CAPES, pelo CNPq, pelos laboratórios pela FINEP, lá na Embrapa, no Rio de Janeiro, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e que esse trabalho dela, que permitiu analisar a fixação de nitrogênio nas plantas, né, no caso as gramíneas, a soja, por exemplo, isso permite que o Brasil economize por ano bilhões e bilhões de reais de adubos nitrogenados, que a gente teria de comprar para poder fazer esse tipo de atividade para o desenvolvimento da soja, que teve um crescimento muito grande na sua produtividade em função dessas pesquisas. E elas também contribuíram para o meio ambiente. Então, esse é um exemplo claro de uma pesquisa básica, feita dentro de uma universidade, de uma instituição pública de pesquisa, que fez uma diferença significativa, que faz todo ano para, no caso aí, a agricultura e a plantação de soja. Também tem implicação na cana-de-açúcar. A Embrapa é uma empresa que os resultados mostram que cada real empregado na Embrapa, pelo poder público, tem um retorno de 8 vezes maior. Cada real que bota lá, volta 8. Volta 8. Então, obviamente, é claramente uma questão de investimento bem colocado. E outros exemplos, por exemplo, o outro caso, o pré-sal. Há 30, 40 anos, se a gente falasse a palavra pré-sal, ninguém sabia o que era. Então, foram as pesquisas financiadas pela FINEP, financiada pelo CNPq, pelo SEMPES, pelas universidades, que permitiram localizar que tinha uma camada de petróleo no fundo do mar, que poderia ser explorada. Desenvolveu-se a tecnologia para poder entrar lá no fundo do mar, retirar esse petróleo e usá-lo. Quer dizer, a descoberta dele e o uso dele foi um produto de todo esse arcabouço, esse sistema nacional de ciência e tecnologia. Então, isso significa hoje mais da metade do petróleo brasileiro. Ou seja, esses dois exemplos já mostram que o resultado econômico dessas duas atividades supera em 20 vezes o investimento anual em ciência e tecnologia.